borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui a Adriana Chagas. Dri, Olá. prazer! Olá. Gente, a Adriana, ela é educadora física de formação, ela já aí trabalhou na agência de modelos, né? Já. E hoje ela tem uma confeitaria funcional maravilhosa. Então vamos mergulhar na história incrível da Adriana, que vai contar tudo pra gente. Não vai esconder nada, hein, Dri? Não, vou contar bastante. O que eu lembrar, eu vou partilhar. Vamos aí, o porquê da educação física? Como veio essa vontade? Menina, se eu te contar o porquê, é engraçado. Em outro momento, eu conversando com outras pessoas, né? É realmente engraçado. Mas, na verdade, verdadeira, eu fui fazer educação física porque em algum momento, eu queria ter sido policial. Depois eu descobri que eu não queria ser exatamente polícia. Eu queria ser uma AGP, ser uma agente penitenciária, essa é a verdade. Ai, meu Deus. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, né? Que foi botando outras coisas na minha vida e falando assim, calma, não é isso que você tem que fazer, não. Mas Então, como que na sua cabeça de adolescente você linkou aquilo lá da... na verdade, assim, eu fui fazer o curso de Educação Física mais tarde, já tinha quase uns 22 anos de idade. Antes disso, eu fui viver outras experiências, fui trabalhar em loja, aprendi muito a vender. Antes disso, eu tive a oportunidade de ser professora de escola rural e ali eu vi sentido na minha vida. Eu tinha lá 18, 19 anos de idade. Mas principalmente quando eu estava em loja, eu vi minha irmã se formando em odontologia, né? E eu lá dentro de loja sem querer voltar para a vida acadêmica, né? E aquela vida de loja, de ser gerente de loja muito novinha, eu já era gerente de uma loja grande aqui em Brasília. Mas era muito estressante, meta, e era muito difícil para mim aquela pressão na época, sendo com 19 anos de idade, né? E aí eu pedi uma ajuda com meus pais, e eu decidi voltar a estudar. E aí eu falei assim, não, eu quero estabilidade financeira na minha vida. E aí eu falei, vou fazer um concurso público. Concurso para quê, né? E aí eu fiquei, gente, eu quero ser policial, uma conversa. Enfim, e um dia uma amiga falou, faz o curso de educação física, você gosta de fazer educação física. Então, na verdade, foi assim que surgiu o curso de educação física. Uma amiga que falou, então, gente, não tenha vergonha do que você já viveu, tá tudo certo, porque assim, hoje eu olho para trás, eu vejo que tudo se encaixa, sabe? Sim. Então, fui fazer o curso de educação física. No decorrer do curso, eu descobri que o que eu queria não ia ser possível. Pelo menos naquela época, o que era dito era assim, se você quisesse ser um agente, ter uma chance de ser agente de transformação na vida de uma pessoa, a única chance que você tem é se você trabalhar com esse indivíduo na infância. Então ali caiu por terra todo o meu desejo de ser polícia. Então não era mais ser polícia? Não, porque na verdade eu queria, né? Eu não entendi, né? Inconformada. Por que que não funciona? Por que o sistema penitenciário é como é? Por que não pode ser melhor? Por que a pessoa não pode sair de lá melhor? Então tinha essa inquietude e aí o curso de educação física me mostrou que não era bem assim. Hoje os novos estudos, na verdade, falam de uma plasticidade no cérebro que você está ali moldando até os 25 anos de idade, né? Mas fico com a impressão que eu fiz a escolha certa. Então eu atravessei o curso todo, é lindo o curso, é muito bonito, sabe? É muito mais do que a escola consegue oferecer. O espaço que a escola dá assim, de responsabilidade para o professor, o curso é muito mais que isso, né? E com isso, eu entendi que eu não ia conseguir me adequar a esse modelo pedagógico, nem público, nem particular. E nessa época, eu estava namorando com um dono de uma agência de modelo, e acabou que a gente se casou e eu vivi essa história de trabalhar numa agência de modelo, mas lá eu entendi que na escolinha de modelo eu poderia trabalhar então fundamentos da educação física e eu não ia brigar com ninguém. Então foi muito gostosa essa experiência em cuidar dos adolescentes, em acolher os pais e ter um diálogo muito franco sobre alimentação, sobre atividade física, sobre beleza, sobre estética. Com o passar do tempo,
a gente casou e a gente quis ter filhos, né? Sim. E não foi simples para mim, né? Não foi simples. Eu tive algumas gestações que não foram para frente até eu ter a minha filha, Ana Sofia, né? Então, quando eu tive o último aborto, eu fiquei muito desorientada e eu parti para a investigação, né? E, na verdade, não apareceu nada, porque na literatura está escrito que é normal você ter até 3 abortos, né? Falei, que gostoso, né? Que E legal. você só descobre isso quando você tá naquele momento, né? É verdade. Então, com isso, eu acredito que isso, assim, a decisão da maternidade, né? Ela foi um fator bem importante para eu querer mudar a minha alimentação. Ver assim, aonde eu podia melhorar na minha alimentação para eu, de repente, eu conseguir gerar um filho, né? E depois que ela nasceu, eu tive muito pouco leite materno. Eu falei, é pouco, mas vai ser nutrido, né? Então eu passei a comer muito bem, muita castanha, tudo que eu acreditava que era bom para o meu corpo. É claro que assim, que eu acredito, o que eu sei que é bom para o meu corpo, não sei porque eu sei. Tive ajuda de nutricionista, né? Sim. Que cada um na sua área, eles entram complementando, né? E aí o meu nutricionista sempre falava, tira o glúten, tira o leite, tira o glúten, tira o leite. Eu falei, qual é desse glúten? E na época ele falou para mim assim, que o glúten, ele desacelera o metabolismo da tireoide, ele gruda na parede do intestino, de forma que ele dificulta a absorção das vitaminas e dos minerais. Eu falei, então se você tira o glúten da alimentação, você vai fazer a tireoide funcionar a todo vapor e você vai ter essa eficiência, né, assim, no intestino, no sentido de absorver as vitaminas e minerais. Eu falei, então eu vou testar. Ele tira o leite, eu falei, não vou tirar não. Leite que eu digo assim, eu gosto muito de consumir queijo. Sim, os derivados. Os derivados. O leite eu nunca gostei. Vai vendo que depois eu volto nessa história, que essa história é boa também. Mas então, como meu padrasto é nordestino, então eu falei assim, não, é para tirar o pão, então vamos lá, tapioca, inhame, cuscuz, né, assim. Vamos substituir. Exatamente, pão de queijo também não tem glúten, então eu fui adaptando. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, e o bolo? E o bolo? Não vou ficar sem comer bolo, né? E aí, então, eu fui atrás de ver quais farinhas tinham para que eu pudesse substituir a farinha de trigo por uma outra farinha, né? Então eu lembro que na época eu conversei com um rapaz que era modelo da agência e ele estava começando o curso de gastronomia em Brasília, se eu não me engano. E aí eu virei e falei assim, pergunta pro seu professor. Quais farinhas substituem? Porque eu tinha tentado, na verdade, eu acho que eu já tinha pesquisado e tentado fazer um bolo de cenoura com farinha de arroz. Sim. Pronto. O meu primeiro bolo sem glúten virou uma farofa. Essa é a verdade, né? Então, esse foi o meu primeiro bolo. Aí eu fui atrás desse rapaz. E pra então, ele te ajudar. para ajudar, ele perguntou para o professor e ele trouxe, faz a combinação dessas farinhas aqui. Então, por exemplo, turma, um primeiro caminho é misturar o polvilho, que pode ser o polvilho doce ou o polvilho azedo, com a farinha de arroz. Agora tem que equilibrar essa proporção, porque o polvilho, ele tem uma gominha, então ele ajuda ali a ficar, de certa liga, né? semelhante a tal da farinha de trigo. Enfim. Eu brinco falando assim, que nenhum grão, acho que ouso em dizer que absolutamente nenhum grão no planeta tem as características que o trigo tem, né? E que promove, que faz então você ter aquela farinha, que tem aquela elasticidade. Nenhum outro grão tem essa característica do trigo. Muito interessante, né? Aí eu falo, cara, isso só pode ser alienígena. Não é desse planeta, né? Enfim. Então, aí eu fiz ali a combinação, polvilho com farinha de arroz, tadã, saiu o primeiro bolo. Então, assim, quando saiu esse primeiro bolo, eu acredito que eu já queria trabalhar com isso, sabe? Eu já, lá no fundo, Mas, na verdade, então, esse teste foi para consumo seu, Isso. Porque você queria consumir eu queria bolo sem glúten. Exatamente. Então, começou com, quero comer bolo, sem glúten, né? Então, foi assim que começou o bolo. E aí eu fui ajustando a receita, eu sempre levava para o trabalho. E aí, gente, tá gostoso? Tá gostoso? Na verdade, eu já estava ali testando e validando também, né? E é isso, assim, eu ainda trabalhava na agência, mas eu queria trabalhar com comida, né?
Até que um dia eu conheci uma receita diferente, que era uma receita de um bolo de cacau com abóbora, que tinha uma empresa que fazia aqui em Brasília. Eu comi, eu não acreditei. Falei, gente do céu, como é que pode ser um bolo tão gostoso desse? Não gostava de abóbora e nem de bolo de chocolate. Eu não entendi nada. Falei, gente, que coisa mais maluca, né? Aí eu fiquei encabulada. Aí eu fiquei lembrando meu bolinho de cenoura tão simplório, né? Tão simplório, coitado. Aí eu lembro que um dia eu pensei assim, olha, o trabalho que essa pessoa faz é um trabalho lindo, excelente, fantástico. Assim, muito incrível. Mas eu pensei assim, mas será se foi ela que criou essa receita? Falei, claro, né? Aí, pra quem que eu Aí você foi perguntei? procurar. Perguntei pro Google. Aí tava lá. Eu falei, aí, Tinha né? receita lá. Tinha uma receita lá. Não era. Claro que não era a receita dela, Sim. mas tinha um start, tinha um começo, né? Aí eu fui lá, olhei a receita. Aí eu fiz a receita e a partir dessa receita eu comecei a criar as minhas proporções. E aí eu desenvolvi a minha receita, né? Então, aí eu fiz então um bolo que eu achei que era muito gostoso, a minha família achou muito interessante, os primeiros amigos também, mas eu precisava validar mais, né? Deixa eu ver se é. Sim. Eu comecei a ter a impressão que eu tinha um produto, que eu podia entrar no mercado com esse produto, porque o que tinha no mercado não era tão interessante. Nessa época eu já tinha, né, dedicado a empresa ao dono, né? Falei, toma que o filho é teu. Eu agora vou para outro caminho. Eu entendi que eu já não cabia mais naquele universo. Sim. E foi muito difícil sair, porque eu passei 11 anos lá dentro. Não foi fácil, porque eu adoro trabalhar e eu me envolvo com todos os processos, seja no trabalho que foi. Então, assim, foi muito difícil o rompimento, mas dei o passo, sabe? E então entendi que E aí tinha foi cuidar da sua sementezinha ali, que era mas põe primeiro- sementezinha foi o nisso. primeiro bolo de cacau com abóbora. Aí eu falei, eu acho que agora eu tenho um produto. E eu tenho uma grande amiga que é empreendedora também, uma pessoa muito fantástica. Nos tornamos empreendedoras juntas, eu acho. Então a gente está sempre conversando, trocando ideia. A gente se conheceu na loja, a gente se conhece já há muitos anos, né? E aí ela falou assim que ela tinha pego um bolo que eu tinha deixado lá em casa para ela buscar e que o bolo estava sem embalagem, sem nada. E quando ela olhou para o retrovisor, a filha dela estava sentada no banco de trás segurando o bolo, com o rosto enfiado no bolo, comendo. E aí ela me ligou e falou: Adriana, eu nunca vi isso. Minha filha comendo daquele jeito. Que é isso? Seu bolo é muito bom, amiga. Você tem uma receita incrível. E assim, bola pra frente, manda ver que você tem um produto incrível na mão. Aí o segundo passo que eu dei foi, então, validar isso com um grupo maior. Eu me sentia muito tímida. Eu penso que socialmente eu me sinto tímida, não me sinto tão expansiva. Profissionalmente eu consigo. É quase um personagem. Eu não sei o que acontece, mas eu falo, eu converso e faço, sabe? Uhum. Então eu decidi entrar em contato com um grupo de WhatsApp de mães da quadra onde eu morava. Eu falei, gente, seguinte, tô fazendo um bolo assim, assim, assado. E eu queria muito que vocês experimentassem. E eu queria levar um pedaço do bolo para vocês experimentar. E eu falei isso no grupo, mas eu falei individualmente para quase todas as participantes do grupo. Fui uma por uma, falando. E foi muito legal. A turma gostou. E a força do coletivo feminino. É maravilhosa. Elas, sabe assim, eu tenho plena consciência, sabe, que o bolo é gostoso, mas que a grande maioria estava comprando para me apoiar, sabe? Então foi tão importante, assim, essa força delas, que elas não têm ideia, sabe? Assim, foi muito importante mesmo, assim. Eu costumo dizer, eu falei muito isso lá atrás, hoje já tem 7 anos que eu tô nessa história, Sim. né? Eu falo que o bolo me trouxe de volta a minha autoestima profissional. É isso. Então, mas assim, um passinho de cada vez. De formiguinha mesmo. Então, assim, de repente eu me vi assando bolo no forno lá de casa e levando para as minhas vizinhas, né? Indo de portaria em portaria. E eu não conseguia nem me apresentar. Uhum. Falei, bem, eu sou essa pessoa agora, eu não sou mais aquela pessoa Sim. da agência de modelo.
que vivia outro universo, né? Então, assim, foi um despir muito profundo do orgulho para mim. Foi bem intenso, tenho certeza. Muito, muito, muito novo, muito, não foi fácil. E trabalhos completamente diferentes, que enquanto na agência você estava recebendo as pessoas, estava ali em uma posição, para você empreender com seus bolos, você teve que chegar em cada um para consumir seu produto, né? Um por um. Eu lembro que no primeiro ano, o pai da minha filha falou assim para mim: Você sabe quantos bolos você vendeu? Aí eu pensei assim: Sei. Você tem ideia de quantas abóboras você precisou para fazer esses bolos? Eu falei: Sim. Ele: Quantos? Eu falei: Meia tonelada. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim: Você carregou meia tonelada de abóbora e fez isso escondido. Né? Porque eu fazia na dependência de empregada do apartamento, de um apartamento pequeno. Ele falou assim: Você carregou meio quilo de abóbora e fez tudo isso escondido? Eu falei: Foi. Né? Então hoje, assim, na verdade, continuo com passos pequenos, né? Assim, Assim, eu tenho um ateliê e estou sempre pensando assim, não sei se dá para escalonar isso, porque ainda é muito artesanal, sabe? uhum. Muito trabalhoso. Mas a cada nova pessoa que procura o meu trabalho para conhecer, assim, não tem palavras para expressar a minha alegria. Não exatamente por ela estar gostando do que ela está consumindo, mas por ela estar comprando, escolhendo um produto que definitivamente é bem mais interessante, nutricionalmente Verdade. falando, do que um bolo convencional. Vamos lá. Então, eu tive a oportunidade lá atrás, né, devagarinho, mostro uma vizinha, mostro uma amiguinha, e aí eu cheguei numa chefe de cozinha muito importante, que eu já conheço ela há muitos anos, e eu tive a oportunidade de ser colega dela de academia, e isso aproximou muito a gente. E na época ela estava promovendo um evento de gastronomia no Casa Parque. E elas me convidaram então para eu expor o bolo lá. E até então era sabor único, só o cacau com a Era abóbora. só o cacau com abóbora. E aí elas me chamaram então para participar desse evento. Eu não sabia quantos bolos levar. E eu senti uma vergonha tão grande assim, do tipo, tô copiando os outros, sabe? E aí é uma coisa que eu falei recentemente na minha rede pessoal, no Instagram. Eu falei assim, é o sal no couro do sapo que faz ele pular, né? Então, assim, eu parti para me mexer, porque eu falei, gente, eu não vou ficar de copiona não, né? Eu posso mais Sim. que isso. Então, eu lembrei de receitas que se come na rua ou que minha mãe fez em casa, e eu adaptei essas receitas para ser algo, então, sem farinha de trigo e sem lácteos, sem lactose, né? Lácteos, então, que Sim. possa atender os alérgicos e também os intolerantes, né? Então, as primeiras receitas que eu fiz, elas tinham essa característica de ser feita com outra farinha e que não fosse a farinha de trigo e que fosse sem lácteos. Com o tempo, e foi um sucesso, foi muito bom, sabe? Muito bom. Foi tão bom que eu achei que a vida era uma festa. Eu falei, nossa, gente, se eu vender assim daqui pra frente sempre, vai ser lindo. Só que não, né? Aí eu entendi o que é venda, de trabalhar em um evento para você fazer a divulgação do seu trabalho, para você poder vender o Sim. produto, e o que é o dia a dia. Mas isso realmente só o dia a dia vai Que vai te mostrando, mostrando. que te ajuda a tirar da fantasia, você olha a realidade, vamos com calma, né? Então, legal, vendi bastante, mas eu tinha consciência que o produto não era tão interessante assim, porque eu comecei fazendo os bolos todos adoçados com açúcar demerara. Hum. Então, o primeiro bolo que eu consegui tirar o açúcar foi o bolo de banana. Mas aí eu entendi que somente tirar o açúcar não seria suficiente para deixar esse produto tão interessante. Então, eu experimentei tirar um pouco mais da farinha e acrescentar um tubérculo, que no caso foi o inhame. Uhum. Então, ele se tornou um bolo de banana com inhame Inhame. adoçado com uva passa. Aí ele virou um bolo interessante. Aí as pessoas começaram a falar, Esse e tá um por saboroso. um, e um por um eu fui fazendo isso.
o bolo de... Desculpa. O bolo de batata doce com canela, no começo eu vendi ele como bolo de maçã com uva passa, que era um bolo que minha mãe fazia lá em casa. Então, assim, foi preciso 6 anos para eu entender que eu estava vendendo o bolo errado. Ele não era um bolo de maçã, ele é um bolo de batata doce com canela, adoçado com maçã e uva passa. É um bolo muito gostoso. E aí eu colocava nozes dentro da receita, eu colocava mais uva passa, né? Depois eu passei a colocar só a noz e a uva passa por cima, deixa o bolo mais atraente, mais bonitão, a noz ficou mais saborosa porque ela assa, né? E solta o aroma do óleo, o sabor do óleo, virou outro bolo. E então, assim, hoje eu tenho cuidado de melhorar a receita que eu já tenho. Né? Agora eu estou tentando desenvolver um bolo de laranja sem açúcar, está na fase final de testes. Mas é um processo. Sim. E na verdade, assim, o desejo de sempre melhorar essa primeira receita me agrada mais, sabe? Então, tem também o bolo de goiaba com ameixa e batata doce, que comecei fazendo ele com açúcar. E tinha um chefe de cozinha aqui em Brasília que comprava esse bolo para consumo próprio. E eu ficava assim, eu ficava me achando, né? Nossa. Então, de pouquinho em pouquinho, eu fui construindo novos sabores. Um dia, acho que no primeiro ano de cake, no segundo ano de cake, uma cliente que comprava comigo numa feira que acontecia antes da pandemia, lá no Lago Sul, essa cliente falou para mim assim, Adriana, você pode fazer um bolo de aniversário pro meu filho? Uma torta? Eu lembro que eu respondi para ela assim, desculpa, eu não sou confeiteira. Eu acho tão divertido falar isso, sabe? Porque o negócio foi fluindo. Foi naturalmente. Foi muito naturalmente. Eu lembro que na época que eu saí da agência, eu falei assim, eu quero ter uma vida orgânica. Eu quero uma vida mais orgânica. Sim. Então, por mais difícil que foi fazer os bolos dentro do meu apartamento, ainda assim foi maravilhoso, porque assim, eu passei a primeira infância da minha filha toda com ela. Eu fui tirar o bolo do apartamento há 2 anos atrás, ou seja, ela já estava com 11 anos de idade. Então, assim, foi difícil? Foi. Mas, assim, eu tenho uma frase dentro de mim que eu sempre falo, sabe? Empreender não é fácil, né? Mas eu sempre falo assim, ninguém disse que ia ser fácil. Sim. Né? Então, assim, não é fácil, mas eu curto demais o que eu faço. Eu adoro comida, adoro comer. Eu adoro tudo que tem a ver com comida, sabe? Essa minha amiga empreendedora, antes de eu trabalhar com bolo, um dia eu estava no mercado e ela me ligou. Na hora que eu vi a chamada dela, eu já fiquei com vergonha. Aí eu atendi assim, meio envergonhada. Ela falou, amiga, onde é que você tá? Eu falei, tô no mercado. Aí ela falou assim, amiga, você é doente. Você é doente, amiga. Toda vez que eu ligo pra você, ou você tá comendo, ou você tá fazendo comida, ou você tá comprando comida, você é doente. Aí nas feiras eu falei muito isso. Eu falei, hoje eu vivo um surto, né? Sim. Porque assim, hoje, na verdade, eu acrescentei mais 2 verbos, que eu vendo comida e eu ensino. Sim. Então, mas assim, a comida tá ao centro ali. Eu adoro comida, adoro. Eu gosto tanto que eu até perdi o que eu tava falando isso. Mas, menina, perdi mesmo. Nunca mais vai voltar. Mas, Dri, fala uma coisa. Foi só o crescimento da filha que te levou a sair pro ateliê? Ou você viu que naquele momento ali já estava muito pequeno a sua cozinha de casa? Era insano trabalhar em casa. Muito pesado. Na verdade, impróprio, inadequado. Não tinha espaço mais pro bolo, sabe? Não tinha espaço. Era uma coisa assim, gente, uma pena, então, sabe? Então você ficou até o limite ali. Eu fiquei até o limite. Uma pena não ter filmado, assim, aquilo que eu vivi. Eu lembro que quando eu mudei para a loja, eu contratei uma engenheira de alimentos. Meu pai é engenheiro mecânico, né? E essa minha amiga falou assim, cola no seu pai, que seu pai o problema é a solução de todos os problemas. Mas aí, então assim, eu me virei muito dentro do apartamento. A engenheira de alimentos, eu lembro que ela olhava assim pro teto, ela falava, é muita engenharia.
Mas assim, me virei mesmo. Uhum. Então, empreender é um convite diário de você buscar novas soluções. E ponto final. E sorrindo. E achando bom, porque você está fazendo o que você gosta. Né? Então, realmente, hoje eu entendo que é muito, assim, faz bastante diferença você gostar do que você faz. Tem que ter sabe, uma chama. Chama ali dentro. É muito importante, porque senão, quando a dificuldade vem, fica insuportável. Odri, me conta uma coisa. Daquele convite ou pedido para você confeitar um bolo, onde você falou Uhum. assim: não sou confeiteira, Certo. até você confeitar o primeiro. Tá. Sentei, chorei, 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 chorei. Não, já chorei tanto. Né, a primeira coisa a primeira torta que eu fiz foi o Mas bolo. você não aceitou esse pedido? Ou você fez para Eu ela? aceitei o desafio. Você falou: não sou confeiteira, mas eu vou fazer para você. Exatamente, exatamente. Só para você. Depois nunca mais. Exatamente. Mais ou menos isso. Eu falei, vamos lá, vamos tentar. Eu sabia que o bolo de cacau com abóbora poderia virar uma torta muito gostosa, porque eu sou da turma que cresci comendo massa crua, Sim. né? Enquanto a mãe fazia o bolo, né? Então, a massa desse bolo de cacau com abóbora é muito gostoso. Eu falei, daqui pode sair um creme de chocolate. Então, foi a partir da receita do próprio bolo que eu desenvolvi um creme, sabe? Ficou gostoso, ficou interessante, mas, assim, com certeza, o sabor da torta de cacau com abóbora que eu entrego hoje Sim. é muito mais interessante e saborosa do que aquele primeiro modelo, sabe? E aí, depois dessa torta, uma outra cliente falou assim: faz uma torta sem açúcar para o meu pai. Eu falei, cara, essa galera tá perdendo a noção. Como é que eu vou fazer uma torta sem açúcar e sem xilitol, só adoçado com fruta? Bati muito a cabeça. Aí senta, é aquela coisa bem dramática, né? Assim, arrasta assim, as costas na parede chorando, entendeu? É uma Que eu vou catarse para mim. Não, fazer? assim, o desenvolvimento de uma nova receita é sempre uma catarse. É isso, sofri. Sabe por quê? Porque eu vou errar várias vezes, eu já sei disso. Então, assim, até eu conseguir lidar com a minha própria frustração, vencer a frustração, meter as caras e Cara, fazer, sabe? É isso, mas eu já sei disso. E aí eu consegui fazer. Então, eu pensei, mesma coisa, bolo de banana com inhame gostoso. A base de todos os meus bolos sem açúcar, eu uhum. cozinho essas frutas para chegar no doce Sim, e enfim, e a coisa adoçar a acontecer. massa ali. Então, eu falei, bem, bolo de banana, vou fazer um doce de banana. E aí eu pensava sempre na referência, assim, da primeira refeição de um bebê, né? A gente primeiro dá banana, aí a gente faz uma maçã cozida, Sim. né? E aí essa história da banana. E aí foi então essa referência, banana e maçã, os primeiros alimentos da criança, né? E aí eu falei, beleza, então eu vou ter ali a maçã cozida, que já é bem docinha, mas eu preciso dar corpo para isso. Aí usei o inhame. E aí foi até eu chegar num creme, minha amiga comeu e falou, Adriana, você tem que vender isso. E hoje eu não vendo só o creme de inhame com maçã, Sim. mas ele é a base das tortas, de muitas tortas sem açúcar que eu faço. Aí depois desses dois cremes, o creme de maçã, o creme de banana, aí eu decidi fazer o creme de abacaxi. Mesmo não gostando de delícia de abacaxi, gelado de abacaxi, foi um Aham. desafio para mim. Eu falei, Adriana, sai muito, não é porque você não gosta, Que você não vai oferecer. é porque tem muita gente que gosta, então você vai fazer sim. E aí saiu então o creme de coco, abacaxi, inhame, inspirado no pina colada. Um drink. Falei, gente, aquilo é gostoso, lembrando que aquilo é gostoso. Vamos lá, então vou fazer né, vou experimentar um sabor a partir da referência né, do leite coco Sim. e do abacaxi. E assim, muito interessante o sabor. Tem clientes cativos essa torta. Por fim, eu sabia que eu tinha que fazer um creme de chocolate adoçado com fruta. Ah. E saiu. Só, né, nem eu, às vezes eu provo e falo, nossa, gente, mas não é que é bom mesmo? Né, então, assim, até eu me surpreendo, assim, com as misturas e com o sabor final, Uhum. sabe? Fico muito feliz. E hoje a confeitaria é 100% sem açúcar.
Ou ainda Eu, usa em alguns? eu tenho opções com açúcar também. Então, esse grande amigo nutricionista que cuida de mim, da minha Sim. filha até hoje, na época ele falava para mim assim, Adriana, você veio ajudar as pessoas na transição alimentar, né? Então, assim, eu brinco falando assim que eu não sou anti nada, não sou anti carne, não sou anti ovo, eu Uhum. sou anti raiva. Então, assim, eu entendo que tem pessoas que não devem comer açúcar, não podem, não devem Uhum. consumir açúcar. Mas eu venho de uma família que se consome açúcar. Açúcar, E sim. eles não têm problema nenhum com o consumo de açúcar, sabe? E eu consumo açúcar, mas cada vez menos. Interessante, sabe? Mas é o meu time, imagina a idade que eu tô, passei uma vida inteira Inteira consumindo consumindo açúcar. açúcar. E especialmente esse ano, eu estou perdendo o interesse. Mas é natural, né? Estou perdendo interesse em consumir açúcar, mas é um exercício, né? Assim, parar de comer açúcar é um exercício. Eu acredito que encontrei uma forma e já já eu conto para todo mundo. Porque é difícil ficar sem açúcar. Muito, muito difícil. Eu acho que leite ninho deve ter açúcar, né? Um pouquinho que seja, um tipo de Sim, açúcar tem. sim. Então, assim, o próprio leite materno tem um tipo de açúcar, Açúcar, né? Que sim. é, que é a lactose. Então, é muito difícil, especialmente para a nossa geração, é, tirar o açúcar. Então, uma parte do meu trabalho que né, me deixa muito curiosa é que em ver as novas famílias que eu digo são aquelas famílias que têm criança pequena em casa que os pais não dão açúcar ainda. Uhum. Então, esse é o maior público que chega até a cake, sabe? Sim. E quando eu converso com as mães, com os pais, é um diálogo muito semelhante ao que eu acredito que é bom e melhor. Então, eu tenho uma satisfação tão grande de atender é, pessoas diferentes e ver que Sim. mais e mais pessoas pensam dessa forma. E fico a me perguntar que impacto isso vai ter daqui 30 anos. Hum. Quem vão ser esses adultos que consomem hoje doces que são adoçados com doce da própria fruta? Se daqui 30 anos eles vão estar consumindo, o que eles vão estar consumindo? Como vai estar esse mercado do açúcar? Sim. Como vai ser o mercado do consumo de açúcar daqui 50 anos? Como Isso volta a qualidade de vida deles, é, né? Então, é um investimento a longo prazo, né? Assim, cuidar da alimentação. Então, assim, quando eu comecei a entender, né, que um bolo convencional, um bolo convencional que a gente entende é o quê? São duas xícaras de farinha de trigo, as primeiras receitas, 2 xícaras de açúcar, Açúcar, sim. uma de óleo e 4 cenouras e 3 ovos, sei Aham. lá, né? Eu lembro que lá na minha adolescência eu fui fazer um bolo de cenoura, vendo lá no caderninho da minha mãe, né? Aí eu olhei assim e pensei, gente, mas será que precisa de 2 xícaras de Esse tanto de açúcar? açúcar mesmo? Aí eu experimentei fazer a receita com 1 xícara só. Falei, olha, que ótimo, a família gostou. Eu falei, aí, não precisa de tanto açúcar, né? Mas ainda pensando nesse modelo, que seja o modelo 1 ou o modelo 2 das receitas que eu falei aqui Sim. para você, gente, 2 xícaras de farinha de trigo, né? É muito trigo. Será que não tem outra forma de fazer bolo que não se use tanta farinha, né? Uhum. Então, um bolo de chocolate, por exemplo, que é a mesma coisa, 2 xícaras de farinha de Farinha trigo. de Gente, trigo. mas que espécie de comida é essa que a gente come? Né? Por quê? Por que aceitar que isso é uma delícia? Será que não dá para a gente construir outra forma de ter prazer na alimentação, de forma que a gente possa também, né, levar benefício para o organismo, né? E aí, hoje, então, os meus bolos, com muita alegria, eu falo que menos de 10% das receitas são feitas de farinha, é a farinha de arroz. Então, para as receitas sem açúcar, elas são mais interessantes Interessantes ainda. ainda, né? Então, é uma alegria, mas é desafiador. É. É. Eu não sei se você já leu um livro, Hum. Barriga de Trigo. Ainda não. Já ouvi falar, mas ainda Eu não. já li esse livro há muitos anos atrás e ele conta toda a trajetória do trigo, Uhum, né. uhum, Ali como ele era, que antigamente era saudável, o uhum, trigo, tudo o que aconteceu ali na sua produção, uhum. ali pode ser modificado geneticamente É. para ser produzido em grande escala, Aham. para dar conta de toda a população e Uhum. dos malefícios que tem no organismo.
E esse livro é de um cardiologista americano. Uhum. E principalmente os impactos no coração. Gente, não dá mais. A gente que, né, se preocupa tanto com os nossos filhos, buscando entregar o melhor para a nossa família. Depois que a gente adquire determinado conhecimento, é um caminho sem volta. Então eu torço por um despertar maior Uhum. do coletivo, assim, de mais e mais pessoas, né? Eu, em breve, vou promover cursos online e vou falar muito sobre as várias formas de se produzir um bolo, as várias farinhas que você, inclusive, pode fazer em casa para fazer um bolo, que você não precisa ficar preso a comprar um pacote de farinha de arroz ou de qualquer outra farinha que de repente você vai consumir só uma vez. Não, você pode comprar um pouquinho. Dri, e como é que foi se desenvolver de todo. Porque você falou lá atrás, não sou confeiteira. Mas hoje, quando a gente olha seu Instagram, os bolos são maravilhosos. A gente come com os olhos ali, aquelas flores lindas, a cobertura assim, numa cor tão chamativa. A necessidade faz ocasião. Mas Assim teve como empreendedora, estudo ou foi só foi ali? necessidade. A necessidade fez ocasião. Necessidade de querer que o negócio desse certo. Eu entendi que aquele era o meu negócio. E então eu sabia que eu tinha que botar muita energia para sair da onde eu estava e fazer ele vingar. Já no final da pandemia, eu lembro uma vez minha mãe foi na minha casa e eu tentando fazer a float. Eu vi, novamente, fui lá no Google, botei lá os videozinhos, eu como uma sonda, né, observei, eu falei, então vamos treinar. E treinava sabor também. E eu lembro que um dia minha mãe chegou em casa e ela falou assim, para de perder tempo fazendo essas florzinhas. Eu nunca esqueço, ela falou, para de nervosa, porque ela me via, sabe, insistindo naquilo. Eu tive em algum momento na minha vida, eu precisei de ajuda, e eu tive a sorte de ter um psicanalista fantástico, sabe? E eu lembro que ele falou pra mim assim, querer é pouco, você tem que perseguir. Então, assim, são duas coisas que eu paguei caro nessa terapia, mas que me tirou da onde eu estava. Sim. Essa é uma, que ele falava, querer é pouco, você tem que persistir. E a segunda foi, vai cuidar de sua vida. Vai cuidar de sua vida. Então, assim, eu, num perfil mãezona, quem mais aí é mãezona, né? E que a gente acha que tem que cuidar de tudo e todos que estão ao nosso redor. E acaba, né, assim, esquecendo da filosofia da aeromoça, né? Em caso de despressurização, você primeiro põe a máscara em você para depois ajudar quem está do lado, né? Então, foi muito importante para mim, para começar o meu negócio da Cake, né? Me lembrar dessa frase de impacto. Vai cuidar da sua vida. Da sua primeiro. Vai cuidar da sua vida. E a outra é querer pouco. Tem que persistir. Então, a persistência fez eu fazer aquelas flores. E, na verdade, assim, as clientes sempre foram fonte de inspiração. Sempre, sempre. Elas, assim, traziam novos desafios. Alguns eu comprava, outros eu sabia que não estava pronta. Mas, assim, foi uma cliente que um dia pediu para fazer uma torta. Foi uma cliente que pediu para um dia fazer uma torta sem açúcar. E sim, eu tive a oportunidade na agência de modelo de conhecer muitas pessoas, de conhecer muitos restaurantes. Então, assim, de trabalhar muito com imagem, com estética, né? Então, assim, na verdade, vamos lá, eu trabalhei numa grife muito importante na época. Então, eu já, né, assim, antes, né, assim, eu sempre tive estímulo para apurar, afinar o meu senso estético, né? Então, principalmente dentro da agência, o nível de exigência lá para uma foto ficar bonita, para uma campanha. Então, eu acompanhei muitas campanhas de vídeo, de foto.
E eu lembro Então, seu senso estético apuradíssimo. Tu é muita mãozinha nervosa, assim. Eu acompanhei 11 anos isso. Eu lembro, né, assim, o cabelo, né? A escova aqui tá no lugar torto. Então, isso definitivamente contribuiu muito. Eu lembro que quando eu saí da agência foi muito difícil. Eu falei, meu Deus, eu não quero perder esse conhecimento. Sim. Mal eu sabia que com o meu negócio eu ia, Usar botar tudo. isso. Tudo. É isso. Então, eu tenho esse histórico, né, de percepção, de senso estético, e apliquei, então, no bolo. E conforme os clientes iam trazendo a necessidade delas, eu ia me sentindo pronta para fazer ou não, sabe? E é isso. E a Cake é um sucesso total. Oh, menina. Com produtos maravilhosos. É o sim de vocês. É o sim de vocês que eu falo que é combustível para eu seguir adiante. Se não fosse o sim de vocês, não existia Cake. E onde as nossas borboletas te acham nas redes sociais e acham a Cake? Deixa aí os arrobas, os endereços, todos os contatos. Olha, vamos lá. Eu acho que o melhor contato nesse momento, vocês podem me encontrar no Instagram. É @cakeehealth. São 2 Es. Ou pelo WhatsApp. Dri, e deixa uma mensagem final para as nossas borboletas de incentivo, de inspiração. É para acordar sorrindo. Vocês não são borboletas? Então, abre a janela, né, se encante com o brilho do sol. Se estiver chovendo, agradece o cheiro da chuva e persistam, acredita. Pensou uma coisa ruim, ó, pá, dá um tapa no pensamento e continua. Não é fácil, mas é tão gratificante, sabe, receber o sim do que vocês estão buscando. E o tempo vai mostrar para vocês que está valendo a pena e sempre vai valer a pena. Dri, muito obrigada por ter vindo Obrigada aqui também. ao Pode Pri hoje. Obrigada. Maravilhosa a sua história de sempre estar se reinventando. Aqui isso. agora eu acho que não me cabe mais, eu vou para lá e agora eu me encontrei aqui, porque nossas borboletas vão ver que quando a gente chega lá no Instagram do Cake, é cada bolo mais lindo que o outro. E para quem não está acostumada nesse mundo sem farinha, eu tenho certeza absoluta que vai querer provar aquele bolo, porque ele é lindo, maravilhoso e muito saboroso, porque a gente sabe quem já provou, né? Muito obrigada, Obrigada Adri. também. Obrigada. E borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Pri. Eu espero que vocês tenham amado essa história super inspiradora da Dri. E não deixe de, se possível, assim que possível, pedir um bolinho lá para vocês experimentarem a maravilha que é esse bolo. E como sempre, não mais importante, me siga lá no Instagram, @DRA Priscila Pajotto, com muitas dicas de saúde bucal para vocês. Até o próximo episódio.